E como que funciona para encontrar as forças que atuam nos fundos, né? Porque a gente não viu do lado do teto, né? Nos telhados. Como que é no fundo? Nós fizemos o levantamento de todos os coeficientes. E a gente tem o coeficiente ali do fundo, né? O coeficiente do fundo é esse aqui, ó. Para o vento 0 graus, 0,7. E no outro face, né? Na face oposta, menos 0,3. Para o vento 90, começa em menos 0,9, cai para 0,5, né? À medida que vai passando pelo galpão. E a gente vai resumir da mesma forma. Como que a gente resume? Muito simples. No fundo a gente vai ter 0,7, na frente vai ter 0,3. A questão de fundo e frente vai depender muito da situação. Teórica a frente é frente, teórica a frente é fundo, vamos dizer assim. E aqui, a gente vai adotar a situação mais crítica, né? Menos 0,9 vai ser uma hora esse fundo vai ter 0,9 e o outro lado também vai ter 0,9. Então eu vou ter fundo com 0,9 e frente com 0,9. Ou poderia até ter uma hora fundo com menos 0,5 e frente com menos 0,5. Vamos ver isso aqui mais adiante. Ó. Tendo isso aqui em mãos, mesma coisa. Preciso do coeficiente de pressão interna, você já tem, é menos 0,300. Faz a combinação. Então, fazendo a combinação, o que a gente tem? 0,7 combinando com 0,3. E 0,7 com 0,3 combinando ali com 0. Estou fazendo essa combinação aqui, para ficar claro. Uma hora eu estou colocando o valor 0,3, menos 0,3 aqui de pressão interna, outra é 0,0. Fiz as duas combinações possíveis. E para o vento 90 graus, como a gente tem menos 0,9, a gente pode ter uma hora combinando menos 0,9 com menos 0,3, ou outra hora o menos 0,9 combinando com 0. Por meio das dúvidas ali, você poderia ter colocado o menos 0,5 para poder fazer a variação. Tá? Então, se tivesse menos 0,5 combinando com menos 0,3, ou o menos 0,5 combinando com 0, que era uma das possibilidades. Trouxe aqui para efeitos de cálculo. Vamos ver como é que isso fica? Primeira hipótese, mesma coisa, ó. Mesma equação, coeficiente de pressão externa, 0,7, menos coeficiente de pressão interno, que é o quê? Menos 0,3. Então vai ficar 0,7 menos 0,3 vezes isso, e eu já tenho a carga em kN por metro quadrado para poder aplicar em todo o fundo do meu galpão. Aqui, ó, quando a gente tem menos 0,3 de pressão externa menos 0,3, o que acontece? Eu tenho uma carga no lado aqui, 0 kN por metro quadrado. Então, eu posso ter em uma situação ali específica, talvez, quando aqui tiver menos 0,5, isso aqui posso ter um carregamento. Mas, óbvio, que quando eu tiver o carregamento aqui de 0,5, ele não vai superar este carregamento aqui. Então, para essa primeira condição, eu tenho 0,772 de pressão aqui e na outra a carga está nula. Então, eu posso fazer uma verificação, por exemplo, do que acontece quando eu tiver aqui no vento, isso aqui é um vento 0 graus, né? Vamos ver que outra situação a gente tem. Para os ventos 0 graus eu tenho 0,7 com menos 0,3 e vou ter a outra situação. 0,7 com 0 e 0 com menos 0,3. Vou fazer também a outra combinação. E no final das contas vou verificar qual é a situação que tem o maior carregamento crítico. As que derem para eliminar, a gente elimina. Então, como exemplo, para vocês fazerem aí, para vocês esclarecerem a dúvida, vocês vão calcular quais são as cargas de fundo e frente de todas as situações e eliminar aquelas que não tem necessidade nenhuma da gente levar para dentro do cálculo. Bom, para essa parede 0,7 combinando com 0,3, depois 0,3 combinando com menos 0,3, vai zerar. Depois mais 7 combinando com esse daqui, e aqui vai ficar 0 com menos 0,3. Bacana.
Aqui, menos 0,9 com menos 0,3, depois menos 0,3 com 0,9. Menos 0,9 com 0, depois 0,9 com 0,9. Fazer isso para todos os casos, ó. Menos 0,5 com menos 0,3, pronto. Aí no final das contas vocês vão chegar assim, ó. O negócio é o seguinte, para vento 0 graus, das duas situações aqui, deu para eliminar alguém? Não deu. Beleza, leva as duas embora. As duas eu tenho que analisar. Aqui, para vento 90 graus, tinha 4. Deu para eliminar alguma? Opa, deu para eliminar uma. Então eu vou ter que levar para o software 1, 2, 3 situações de cálculo. Isso significa que eu vou ter mais combinações de carregamento, mas lembrando, nunca vai ter na mesma linha de equação, na mesma linha de combinação, as 5 cargas, porque nenhum vento aqui vai combinar com o outro, tá bom? Ou vai ter vento 0 graus ou vai ter vento 90 graus. E quando tiver um vento 0 graus, ou a pressão interna está em menos 0,3 ou está em menos 0. Quando for 90, ou está em menos 0,3 ou está em 0. E ainda você tem essa outra situação aqui que você pode fazer uma verificação. Eu deixei aqui para vocês fazerem o cálculo e verem como é que os resultados dão. Pra vocês terem um entendimento, ficar um pouco mais claro quando não usar, quando usar essas informações aí e que dados que vocês obtêm. Perfeito, pessoal? Se tiver dúvidas sobre como é o processo de cálculo de vento, abra um chamado, esclareça suas dúvidas para que a gente possa também entender se vocês compreenderam isso aqui ou se ainda há dúvidas de como que funciona o procedimento de cálculo de ventos em estruturas, por exemplo, em galpões. Vocês aprenderam como que calcula a carga nas paredes, nos telhados, nos fundos e na frente.